gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Gabriela, tenho 21 anos, sou original de Niterói, Rio de Janeiro, mas atualmente eu vivo em Braga, Portugal. Vou falar aqui de duas experiências que eu tive de morar fora. A primeira delas foi um intercâmbio para os Estados Unidos e a segunda, a faculdade em Portugal. Vou falar primeiro do intercâmbio, que foi no ano de 2015 e 2016. Eu fui para o Colorado, nos Estados Unidos, e fiz meu junior year de high school lá, que é como se fosse o segundo ano do ensino médio no Brasil. Eu segui alguns tópicos para ficar mais fluida. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia inicial foi do meu pai, ele me deu essa ideia em 2013, porém eu era nova demais, então eu simplesmente descartei a ideia, sabe? Eu não queria morar fora, não queria morar longe, principalmente, então nós esquecemos isso. Mas um ano depois, mais ou menos, eu comecei a ficar um pouco angustiada porque eu estava indo para o segundo ano do ensino médio e na escola que eu estudava o clima de pré-vestibular era muito intenso já, desde o primeiro ano. Comecei a ficar um pouco angustiada porque eu não sabia o que eu queria da minha vida e queria algo novo, sabe? Acabou que veio a ideia do intercâmbio de novo, eu falei com meu pai e ele falou, ok, vamos ver isso aí. E nós fomos procurar uma agência. No caso, a agência que eu fui foi a Bex Intercâmbio Cultural, que é uma agência de conhecidos dos meus pais, então, na verdade, a gente foi direto para essa. O pacote, na época, foi R$ 11.500 e na época o dólar estava a 2,23. Então tava muito mais barato. Basicamente, o tipo de programa que eu fui, somente eu ia pra lá, não vinha nenhum estudante americano para ficar com a minha família. Eu acredito que tenha outros tipos de planos em outras agências, mas eu fui por esse tipo de intercâmbio mesmo. Basicamente, na agência eu pude escolher o país que eu queria ir. Eu escolhi os Estados Unidos porque era o país que eu tinha mais vontade de morar, sabe? Tipo, tinha mais afinidade, de certa forma. E também porque, em comparação com outros países, como Canadá e Inglaterra, era mais barato. Nessa agência mesmo, tinham dois tipos de programa para os Estados Unidos. Um que era de famílias voluntárias e outro que a família recebia um dinheiro e você podia escolher a cidade e o estado que você ia morar. Eu escolhi essa de famílias voluntárias, que a família basicamente só recebia uma quantia extra para cobrir os meus gastos na casa, sabe? Os gastos de ter uma pessoa a mais na casa. Mas eles não recebiam nada para me aceitar e me ter lá, basicamente. No meu intercâmbio, eu viajei para outras cidades nos Estados Unidos, eu viajei para outras cidades no Colorado e para o Havaí e Los Angeles, e essas viagens não estão já inclusas nesse pacote de 11.500. Meus pais tiveram que pagar por fora e são viagens opcionais. Além disso, meus pais enviavam todo mês para mim uma certa quantia por um cartão de crédito débito que eu tinha, e era um dinheiro para coisinhas que eu queria comprar lá, e não sei, lanches, e se eu saísse no fim de semana, era mais isso. Porém, no pacote que eu fui já incluía café da manhã, jantar e almoço com a host family. Minha host family pra mim foi como se fosse uma família mesmo. Eu me sentia como se fosse um dos filhos deles. Eu tinha duas host sisters e um host brother que tinham idades próximas da minha. Então a gente vivia uma dinâmica familiar mesmo, sabe? Como eu disse, eu não escolhi o estado que eu fiquei. Eu estava com uma família voluntária, então quando eu perguntei para eles como eles me encontraram, eles basicamente disseram que eles tinham um site com vários perfis de estudantes que queriam ir para os Estados Unidos, e eles gostaram do meu perfil porque eu tinha hobbies e um estilo de vida parecido com o deles. Tipo, eu fazia, né, no caso, vários tipos de esporte.
Gosto muito de vida ao ar livre e isso batia com os interesses deles também. Pontos positivos e negativos. Para mim, o intercâmbio só tem pontos positivos, sinceramente. O tanto de vivência, de experiências novas que eu ganhei, assim, eu não tenho nem o que dizer, porque minha vida totalmente mudou depois que eu fui pra lá, sabe? Minha cabeça abriu para várias coisas na minha vida, sabe? E tudo que eu planejava da minha vida antes do intercâmbio mudou muito de depois do intercâmbio, sabe? Então, pra mim, só foi ótimo, sabe? Além da fluência em inglês, eu já fui pra lá com uma certa fluência, porque eu fazia inglês desde de nova e antes de eu ir eu fiz aulas de conversação. Eu já tinha uma noção de inglês, já sabia falar, mas meu inglês melhorou absurdamente quando eu fui pra lá, apesar de eu ainda ter um certo sotaque. Pontos negativos, pra mim não tem muitos também, sabe? Porque eu não passei nenhum perrengue no meu intercâmbio, mas eu acredito que um ponto negativo seja mais na volta, porque você chega no meio do terceiro ano, sabe? Já que o ano escolar lá começa em agosto, mais ou menos, e termina em maio, junho. Então você volta para o Brasil em junho. Enquanto todos os seus colegas e pessoas da sua idade estão se preparando para o Enem, para vestibular, você volta totalmente alheio, sabe? Porque a escola lá funciona de uma maneira diferente. Eles não fazem só uma prova para a faculdade, sabe? Conta média de notas e várias coisas, então o tipo de preparação é diferente. Então acho que um ponto negativo é isso, que se você é uma pessoa que tem a mentalidade de eu vou terminar o ensino médio, já vou fazer o Enem ou fazer algum vestibular e quero ingressar para tal faculdade, tal curso. Eu posso te dizer que possivelmente sua vida não vai funcionar dessa forma, sabe? Você vai ter um aninho aí de atraso. Muita gente que volta do intercâmbio faz supletivo para terminar ou algo do tipo, ou tem gente que termina normal, mas quase todas as pessoas que eu conheço terminam com supletivo. E eu, por exemplo, depois de já ter o diploma do ensino médio, ainda fiz um ano de cursinho para ser aquele terceiro ano que eu não tive, sabe? Para pegar toda a matéria de novo e conseguir prestar o Enem. Eu só prestei o Enem um ano depois, sabe? Eu não prestei no ano que os meus amigos prestaram. Então eu fiquei ali um ano atrasada, mas pra mim, sinceramente, por tudo que eu ganhei no intercâmbio, compensa muito. Além disso, quando eu voltei do intercâmbio, como eu disse, eu estava com a cabeça muito mais aberta para novas possibilidades, inclusive morar fora de novo. Foi aí que eu comecei a olhar as possibilidades de ir para fora de novo. Minha ideia inicial era ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. Eu até comecei a olhar com a agência que eu fui no intercâmbio mesmo, porém o preço do college lá é super, super caro. Mas isso eu já imaginava, eu só não imaginava que seria tão caro. É que nos Estados Unidos eles já guardam dinheiro desde que a criança nasce, basicamente, para a faculdade depois, já que o ensino é gratuito, né? Então a maioria das pessoas vai para escolas públicas, a faculdade é realmente cara. Então eu não ia pagar esse valor, sinceramente, e eu desisti da ideia de Estados Unidos. Eu vi que Portugal aceitava como exame de ingresso o Enem em algumas faculdades e eu comecei a pesquisar isso. Eu literalmente pesquisei faculdades em Portugal que aceitam o Enem. Aí apareceu uma lista. Eu comecei a ver as faculdades. Eu vou dizer que quando eu vi a minha faculdade, eu escolhi ela mais pela cidade do que realmente por outros tópicos, sabe? Eu acho que isso foi um erro meu, porque eu devia ter focado mais na grade curricular. Eu estudo na Universidade do Minho, em Braga. Essa universidade tem um campus em Braga e um em Guimarães, que é a cidade vizinha, mas o meu curso Psicologia é em Braga. Eu queria estar perto da Espanha, porque eu tenho família lá, então Braga fica 2 horas de onde minha família mora. Então eu acabei escolhendo Braga,
que é a Universidade do Minho. Porém, não tinha pesquisado grade curricular nem nada do tipo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para fazer, sabe? Porque, por exemplo, eu estou numa faculdade que tem muitas aulas de exatas, apesar do meu curso não ser nada de exatas, e eu tenho muitas aulas voltadas para pesquisa. E inicialmente não é bem o que eu queria, sabe? Hoje em dia eu gosto do meu curso, mas eu poderia ter pesquisado mais. Em questão de trâmites legais, eu só precisei tirar o visto de estudante. Não foi tão difícil, posso dizer assim. Eu não lembro exatamente o valor para tirar o visto de estudante, tem no site do consulado português. E depois de eu ter minha carta de aprovação, que a faculdade me mandou por e-mail mesmo, eu só imprimi ela e levei junto com outros documentos meus, que se você entrar no site do consulado português, eles têm exatamente os documentos que você precisa levar. O jeito que eu me inscrevi para a minha faculdade foi, eu enviei as minhas notas do Enem e o meu número do Enem, algo assim. Depois eles me enviaram um e-mail de volta, alguns meses depois, falando se eu tinha sido aprovado ou não. E eu fiz o meu cadastro pelo site mesmo. Depois que eu tirei o visto de estudante, eu cheguei em Portugal e também tive que fazer alguns trâmites legais aqui, como tirar o NIF, que é o número de identificação fiscal, e o número de utente, que é para você poder usar o hospital e essas coisas. Além de procurar apartamento e ir na faculdade para levar minha documentação física lá. Diferente do intercâmbio, que eu paguei um valor fixo na faculdade, cada mês eu tenho que pagar um valor para eles, né, que é a minha mensalidade, que aqui, mesmo as faculdades sendo públicas, tem um valor mensal. No meu curso, na minha faculdade, o preço para aluno internacional é 6.500 euros anuais. E para alguns outros cursos é 4.500 euros anuais. Na minha faculdade, mas isso varia de faculdade para faculdade, você consegue pesquisar o preço na internet mesmo, escrevendo assim, o nome da faculdade do lado propinas, que é como eles chamam a mensalidade. Como eu disse, diferente do intercâmbio, que é um valor cheio aqui, todo mês meus pais me mandam dinheiro. Por isso que é muito importante você, se você ainda for dependente financeira dos seus pais, conversar muito com eles antes, porque seus pais vão te mandar em reais e vai ter que ser convertido para euros e não é barato ficar aqui, sinceramente. Caso você não vá trabalhar no país, seus pais têm sim que estar muito cientes da responsabilidade financeira que eles vão ter que ter com você, sabe? Então, assim, muito importante ter essa conversa antes. Foi um pouco difícil a minha adaptação no começo, porque diferentemente do intercâmbio, que eu tinha minha host family, aqui eu estava totalmente sozinha, assim. Então, eu tive que gerir meu dinheiro, pagar o senhorio, comprar comida, fazer comida, limpar a casa, foi... E aprender a morar com outras pessoas, porque eu divido apartamento, sabe? Pessoas que eu nunca tinha conhecido antes, então... No começo foi um pouco complicado, sim. Quando meu pai foi embora, porque ele veio pra cá comigo, né, pra me ajudar nas coisas iniciais, quando ele foi embora eu fiquei meu Deus, eu tô sozinha, sabe, nesse país aqui. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu ganhei muitas coisas. Eu aprendi a gerir meu dinheiro de forma melhor, aprendi a me virar mais e sou uma pessoa muito mais adulta, digamos assim. Além das qualidades de vida que eu tenho vivendo aqui em Portugal. Eu não sei se depois da faculdade eu vou continuar aqui, se eu vou para outro país, se eu vou voltar para o meu país, mas são coisas que eu vou ver ao longo do tempo. Porém, eu acho que eu estar aqui agora está sendo muito benéfico para mim. O que eu posso dizer é que eu acho que nem todo mundo se encaixa com todos os tipos de intercâmbio, por isso que é muito importante vocês pesquisarem bem, pensarem bem, conversarem com seus responsáveis, mesmo vocês já sendo maior de idade, porque eles têm um papel muito importante nisso, muito importante mesmo, para te ajudar a se manter aqui, para te ajudar a se organizar.
e tudo isso. Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida específica com algo da minha vivência que eu falei no vídeo, podem me perguntar, não tem problema nenhum. E é isso, espero que vocês que estão pensando em ir pra fora consigam se programar e dê tudo certo. Tchau!